Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz do Senhor. Nesses 21 dias nós estamos falando a respeito de jejum, estamos explorando a Bíblia vastamente a respeito desta disciplina espiritual, dessa arma espiritual que o Senhor nos deixou. O jejum, ele é uma prática espiritual muitas vezes mal compreendida e muitas vezes não praticada, né? A maioria das vezes não praticada. Mas por que jejuar? Por que eu preciso jejuar? Eu sou o pastor Antônio Cirilo e hoje nós estamos explorando aqui 3 motivos bíblicos para jejuar e para buscar a Deus. Eu agradeço a todos que estão comigo aqui no canal, em especial você que já se inscreveu e também já é até mesmo membro aqui do canal, assinante aqui do canal. Quero te dizer que eu estou preparando material exclusivo para os nossos assinantes, como uma forma de agradecimento a você que me ajuda a manter aqui o canal. Aos demais, eu quero pedir a todos que ainda não se inscreveram, clica no botão vermelho, a inscrição é gratuita, é fácil de fazer e nos ajuda demais. Então, ao invés de você ficar só ouvindo as mensagens, só assistindo, dá uma força aqui para o pastor Cirilo, sempre curtindo os vídeos, compartilhando os vídeos, comentando e, é claro, se inscrevendo gratuitamente aqui no canal. Então vamos ao conteúdo de hoje, vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos desenvolvendo ao longo desses dias, desses 21 dias, que é o assunto concernente ao jejum. Só quero pedir a você que quando se inscrever no canal, não se esqueça de clicar no sininho e na palavra todas para ativar as notificações. Então, meus queridos, primeiro motivo bíblico que eu quero abordar é o jejum como arrependimento e renovação espiritual. Arrependimento e renovação espiritual. Não existe uma outra maneira mais rápida. Você que porventura pecou, é claro que ninguém fica aí querendo pecar, mas às vezes acidentes acontecem. O que fazer? Parar a nossa caminhada cristã? De maneira nenhuma. Precisamos confessar o pecado, abandonar o pecado, mas mesmo assim a nossa alma ela já ficou marcada por causa do pecado. Como que você vai fazer para aplicar o bálsamo de Gileade lá dentro da sua alma, o bálsamo do Espírito Santo? Jejuando. O jejum, ele nos traz arrependimento, mas também nos traz a renovação espiritual. Jejuar é uma forma de humilhação, é uma forma de humilhar-se diante de Deus, permitindo o arrependimento e permitindo a renovação pelo Espírito Santo de Deus, como está escrito lá em Joel, capítulo 2, no versículo 13. Abre aspas, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Fecha aspas. Aqui já nos dá a entender que o jejum ele precisa ser uma atividade espiritual, não apenas um ritual externo. Você se lembra da experiência de Jonas, o profeta Jonas, que ele profetizou sobre Nínive, que Deus viria para trazer juízo sobre aquela cidade. O rei de Nínive proclamou um jejum até para os animais, e todo o povo de Nínive jejuou e se arrependeu, e essa atitude do jejum e do arrependimento, e consequentemente do arrependimento, mudou o curso da história daquela cidade, queridos. Deus mudou uma cidade por causa do jejum do seu povo. Você acha que Deus não mudaria o curso da sua vida, o curso da sua família, o curso do seu ministério por causa da prática do jejum espiritual? Sim ou não? O que você pensa? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10, está escrito, abre aspas, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Fecha aspas. Humilhar é jejuar, querido. Jejum é uma forma de humilhação. Também lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6, está escrito, abre aspas, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Fecha aspas. Nós sabemos que o braço forte do Senhor é o Senhor Jesus. Está lá em Isaías, capítulo 53, e nós sabemos que a poderosa mão de Deus é o Espírito Santo. O nosso Deus estendeu o seu braço para que a sua mão poderosa pudesse tocar na nossa vida, nos cobrir, nos exaltar em tempo oportuno.
Lá em Levíticos capítulo 16, versículo 31, ali quando fala a respeito do dia da expiação, da festa da expiação, que até hoje ela é observada pelos judeus, né? É o dia de Yom Kippur. E diz o seguinte, olha, abre aspas, é sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo, fecha aspas. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Ao começar o seu ministério, eu digo ao começar, eu já falei várias vezes, Jesus jejuou 40 dias para começar o ministério. Mas, queridos, hoje o meu entendimento já deu um upgrade. O jejum já fazia parte do seu ministério. Ele já havia começado no momento que ele foi batizado pelo Espírito Santo ali no Rio Jordão. O Espírito Santo já o conduziu para o deserto. O Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto. Ali já era o ministério que já tinha começado. O ministério começou como? Expulsando demônios? Não. Curando enfermos? Também não. Pregando? Não. O ministério de Jesus começa jejuando. Jejuou por 40 dias, onde nada comeu. A Bíblia não diz nada a respeito da sua dieta líquida, né? Que ele nada bebeu. Os evangélicos, geralmente os religiosos, deduziram e que Jesus bebeu somente água nos 40 dias. Mas também nós não temos nenhum registro bíblico de que Jesus tenha bebido somente água. O que nós temos de certo é que foi um jejum com abstenção de comida, tá? Mas não foi um jejum com abstenção de líquidos. Então, ele pode ter bebido somente água, como também ter bebido leite de cabra, de ovelha, de mel silvestre. Não existe um registro bíblico. Então, o jejum, você se abstém da comida, mas eu, por exemplo, quando eu jejuo, vou dar o meu testemunho pessoal, eu tomo um cafezinho de manhã, né, até para evitar a dor de cabeça. Eu tomo um cafezinho, tomo uma aguinha de coco durante o dia e no final da noite um copinho de suco ou alguma coisa, mais água de coco, menos café, né? Senão a gente não dorme, porque no jejum a gente já dorme pouco mesmo. E assim eu faço vários dias de jejum, já cheguei a fazer 40 dias de jejum nesse modelo. Cafezinho de manhã, água de coco, muita água de coco, muita hidratação e um suquinho à noite e exercício físico. Caminhando 4 quarteirões, 10 quarteirões todos os dias, porque o exercício físico, ele não deixa os seus nervos atrofiarem, ele também, você tem a endorfina, né? Que aquela sensação de satisfação quando você pratica o exercício físico, aquilo ali te dá força, entrega energia para o seu corpo. Então, você consegue jejuar por muitos dias se você praticar o exercício físico moderado, dentro da sua limitação. Eu gosto da caminhada. Eu não puxo ferro, não fico treinando em academia, eu não corro, eu caminho. Só caminho. Caminho muito. E ali vou caminhando, meditando, andando pela cidade, meditando, recebendo ali a sabedoria de Deus. Agora, o jejum de um dia, sim, a gente pode fazer só na água. É até bom que a gente faça da tarde de um dia à tarde do outro. É bom fazer só na água para afligir a nossa alma. Mas quando é um jejum mais prolongado, eu já deixei a dica aqui. Então escreve para mim aí nos comentários a seguinte frase: o jejum é a pausa que permite a Deus reiniciar a nossa alma. Mais uma vez, o jejum é a pausa que permite a Deus reiniciar a minha alma. Enquanto você vai escrevendo aí nos comentários essa frase tão linda, eu quero continuar aqui com o assunto. Eu quero falar dessa segunda chave bíblica, né, para o jejum, que é a intercessão e a batalha espiritual. O jejum, ele serve como uma ferramenta poderosa na intercessão. Ele serve como uma ferramenta poderosa na batalha espiritual. Lá em Mateus capítulo 17, 21 está escrito, abre aspas, esta casta não sai de modo algum, senão por oração e jejum, fecha aspas. Mateus 17, 21. Interessante que aqui Jesus não está se referindo àquela casta. Ele está dizendo esta casta. Amém? O texto aqui é bem profundo. Jesus estava no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. Quando ele desce do monte, ele encontra 9 dos seus discípulos tentando expulsar o demônio de um menino lunático sem consegui-lo.
Então o pai do menino vai até Jesus, pede a ele para expulsar o demônio. O pai nem mesmo tinha fé para isso, mas apesar da incredulidade do pai, Jesus Cristo expulsa o demônio. Mas antes de expulsar o demônio, ele fala com seus discípulos: ó geração incrédula e perversa. Eu ensino muito isso no meu curso bíblico 7RVP. Se você não é aluno, se inscreva no link abaixo e torne-se um aluno meu. Isso está bem explicado lá no curso. Jesus fala: ó geração incrédula e perversa. E aqui eu vou colocar o número 1 no incrédulo e o número 2 no perverso. E Jesus diz: até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Trazei-me aqui o menino. Aí eles trazem o menino, Jesus expulsa o demônio do menino, o demônio sai, a cena ali termina, desfaz ali o parquinho, né? Depois diz a palavra de Deus exatamente assim como eu estou te dizendo. Em particular, os discípulos de Jesus perguntaram: por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Ou seja, a situação daquele exorcismo já havia passado. E os discípulos perguntam: por que nós não podemos fazer? Jesus então responde: por causa da pequenez da vossa fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você diria a este monte: erga-te e lança-te no mar, e ele obedeceria. Nada vos seria impossível. Mas aí Jesus completa dizendo: mas esta casta, não aquela que estava no menino. Jesus não estava se referindo à casta de demônio que estava no menino. Jesus estava se referindo à casta de demônio que estava mantendo os seus discípulos na incredulidade e na perversão. Ele não disse aquela casta que eu expulsei. Ele está dizendo: esta casta não sai senão por meio de oração e jejum. Ele estava se referindo à casta de demônio que estava nos discípulos, em volta deles, evitando que eles se santificassem e que largasse a perversidade, a perversão sexual, perversão maligna, perversão da língua, perversão oculta, todo tipo de perversão e a incredulidade. Mas aqui Jesus deixa um tanto de chaves espalhadas assim para você sair pegando e encher um baú de chave. Primeiro, ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direias a este monte. Jesus não disse àquele monte. Jesus não estava se referindo a uma montanha distante. Ele estava referindo a este monte, ou seja, a essa montanha que estava impedindo os discípulos de realizar aquela obra. Ou seja, aquela casta de demônio que estava mantendo os seus discípulos na incredulidade e na perversão. Aquilo ali era como uma montanha, como um iceberg diante deles, da navegação deles. É como uma montanha diante deles. E Jesus falou: se você tiver fé como um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, grava aí a palavra semente, porque Jesus, ele compara o reino de Deus a um semeador que saiu a semear e jogou sementes na beira do caminho, jogou sementes entre as pedras, entre os espinhos e em terra boa. Então a semente é a palavra de Deus. Se você tiver a palavra de Deus, ela é a semente. E se você jejuar, você vai preparar a terra, essa semente vai germinar dentro de você, você dirá a este monte, não àquele monte. Não é esse monte aí em frente à sua casa, não. É esse monte na frente dos seus olhos. É esse monte que tem sido uma barreira na sua vida. Se você jejuar, se você orar, o jejum e a oração vão quebrar simultaneamente. A oração vai quebrar o problema da incredulidade na sua vida e o jejum vai quebrar o problema da perversidade da sua vida. E quando eu falo orar, não é ficar: ó Senhor, me abençoa. Não, não é isso. Aqui, orar aqui nesse sentido é repetir a palavra de Deus, é confessar a palavra de Deus, é fazer aquela oração repetindo a Bíblia. Porque geralmente as pessoas pegam todos os tipos de oração, clamor, súplica, e joga tudo dentro de um mesmo saco, né? E chama tudo de oração. Tem diferença. Clamor, tem diferença de súplica, petição. Essa oração que a gente faz aqui, por exemplo, no canal, é uma petição. Só que antes de fazer a petição, eu libero muita chave da palavra de Deus sobre a sua cabeça. Eu libero textos bíblicos inteiros aqui e é de propósito, para gravar eles lá na sua mente. Eu libero frases e eu mando você escrever nos comentários, tudo de propósito, para que fique gravado, bem gravado aí na sua cabeça. Então, olha só, Jesus desce do Monte da Transfiguração
expulsa o demônio, os discípulos depois perguntam por que a gente não pôde explicar, por que a gente não pôde expulsar os demônios. Jesus disse: esta casta só sai se vocês orarem e jejuarem, se confessarem a palavra e praticar o jejum. Use as armas espirituais que eu dei para vocês, senão não vai rolar. E você percebe aí que o jejum e a oração ele vai mudar nós, vai repreender esses espíritos malignos que têm mantido você na incredulidade e na perversão. Ah, pastor, eu sou cristão, eu não tenho demônio. Você não tem dentro de você, porque dentro de você já está cheio do Espírito Santo. Mas por fora de você, você acha que o inimigo desistiu de você? Não, queridos. Eles continuam lutando para manter você na incredulidade, para que você não tome posse da bênção que Deus já preparou para você, para que você não use a autoridade espiritual que Deus já te deu para pisar neles. Eles continuam atormentando, te tirando do eixo, usando a raiva, a ira, a ganância, a maledicência, os impropérios que são ditos, né, os palavrões. Tem gente falando palavrão até aqui na internet, crente, ensinando os crentes a falar palavrão, e os bobos estão tudo indo atrás. Cada vez que você solta um palavrão, você está atraindo um demônio. Vai nessa, vai se lascar, não faz isso não. Deus te chamou para ser santo. Não volte para o seu vômito antigo, não volte para a lama. Vamos nos limpar cada vez mais. Esses pregadores de internet aí, né, abre aspas, né, essa mistureba aí que ensinando os crentes a falar palavrão, ensinando os crentes a se irar, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que você deve abandonar a ira, largar o furor, porque isso vai acabar mal certamente. Então, vamos ficar no evangelho simples, vamos ficar no feijão com arroz, queridos. Vamos jejuar, vamos orar no sentido de confessar a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos ficar firmes na palavra de Deus, vamos continuar a vida simples que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos tutores e mentores viveram. Amém? Porque tem muita gente por aí na internet tentando testar a palavra de Deus nos outros, né? Mas não vive. Então não cai nessa não. Leva a sua vida simples, vamos no passo a passo. Amém? Jejum e oração. Confissão da palavra, jejum, abstinência de alimento. Amém, amados? Glória a Deus. Escreve aí para mim nos comentários. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, intercedendo pelo povo de Israel. Então, nós podemos jejuar como forma de intercessão e também como forma de batalha espiritual. Eu falei a respeito da batalha espiritual, agora eu quero falar a respeito da intercessão rapidamente. Moisés jejuou por 40 dias, 40 noites, intercedendo pelo povo de Israel. O Senhor Jesus jejuou por 40 dias, ali quando já estava começando o seu ministério, ali já era o seu ministério, né? O jejum ele é uma arma espiritual poderosa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito, abre aspas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Fecha aspas. Então, jejum e oração são duas das armas da nossa milícia. Você precisa usar, porque se você tiver uma arma, mas não usar, não adianta de nada. Amém? Não adianta nada. É uma falsa segurança. A verdadeira segurança de uma arma é usar essa arma. Eu moro na América e no estado onde eu moro é muito comum você aprender a atirar. Então eu fui aprender a atirar, fui aprender a usar a arma. Eu não pretendo atirar em ninguém, né? Calma aí, mas eu aprendi a atirar. Então a arma não tem valor se você não souber usar essas armas e se você não usar para proteger-se do inimigo. Nós estamos numa guerra espiritual. Escreve para mim aí nos comentários. Jejuar e orar é armar o nosso espírito e desarmar o inimigo. Quando nós jejuamos e oramos, nós armamos o nosso espírito e desarmamos os espíritos imundos em nome de Jesus. Terceiro e último motivo bíblico para jejuarmos é para a gente ter foco e ter clareza espiritual. Jejuar nos ajuda a ter foco, a ter clareza espiritual. Lá em 1 Pedro 3,12 está escrito, abre aspas, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus está olhando para nós, mas nem sempre nós estamos olhando para Deus. Deus ele nos vê o tempo todo, mas a gente não vê o mundo espiritual o tempo todo. E o jejum e a oração, ele nos ajuda a ajustar o foco da nossa vida.
o nosso foco espiritual. Entendeu, meus irmãos? Daniel jejuou por 21 dias. Para quê? Para entender uma visão que ele havia tido. Ele não estava entendendo, e o jejum trouxe foco, e o jejum trouxe clareza, e o jejum também ativou os anjos para guerrearem em favor de Daniel, trazendo aquela resposta para Daniel. Depois que ele entregou o seu jejum, o anjo veio com a resposta. A mesma coisa aconteceu com o nosso Senhor Jesus no deserto. Depois que ele termina ali o jejum, os anjos vieram e o serviram. Guarde isso no seu coração. Você jejua, às vezes durante o jejum, não acontece muita coisa. Você, na verdade, fica muito irritada, irado, e você fica com a paciência curta. Você até se pergunta, meu Deus, eu estou jejuando, parece que eu estou pior do que antes. Parece que eu estou bem pior do que antes. Eu estou irado, eu estou com estupim curto, eu estou, meu Deus, sem paciência. Eu estou tendo pensamentos pecaminosos. Meu irmão, escute o que eu vou te dizer com atenção. Essas coisas são reais? São. Mas elas não estão entrando em você. Elas estão saindo de você. A ira está saindo de você, não está entrando. Os pensamentos malignos estão saindo de você, não estão entrando. Quando você está jejuando, a sua mente fica toda assim bugada de coisa ruim. É porque é muito bicho saindo ao mesmo tempo. Tá certo? Continue, persevere, não pare de jejuar por causa disso. Isso aí não está entrando, está saindo. Eu te garanto, depois que você entregar o jejum, os anjos virão te servir. Você vai sentir uma coisa muito gostosa, muito boa. Meu Deus, é bom demais jejuar. É uma delícia. Então eu quero que você escreva para mim aí nos comentários a seguinte frase, para gravar mesmo. O jejum limpa a lente espiritual, permitindo-nos ver a Deus com mais clareza. O jejum limpa a lente espiritual, permitindo-nos ver Deus com mais clareza. Então, meus amados, jejuar não é a respeito do que nós perdemos. Jejuar é a respeito do que ganhamos. Nós ganhamos um relacionamento mais íntimo e mais poderoso com Deus. Então, tira o foco daquilo que você não está comendo e coloca o foco no que você está ganhando, que tudo ficará mais fácil para você. Eu espero que esse conteúdo ele tenha sido esclarecedor, encorajador, desafiador. Amém? Porque é isso que eu quero fazer nesses 21 dias. Me acompanha aqui nesses 21 dias, cola aqui que você vai brilhar. Garanto a você, é claro, vai brilhar se praticar, né? Se usar as armas espirituais. Então não se esqueça de clicar aí no gostei, dá um like aí para mim. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de clicar no botão vermelho e se inscrever, ativando também as notificações, clicando no sininho. Eu agradeço de todo o meu coração o seu apoio aqui no meu canal do YouTube. Que Deus te abençoe. Agora nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esses ensinamentos tão ricos, tão maravilhosos que o Senhor tem dispensado na nossa vida a cada dia aqui nesse canal. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em nome de Jesus. Na nossa oração nós queremos lembrar, ó Deus, a nós mesmos da Tua palavra que diz lá em Salmos 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então nós estamos aqui para te glorificar pelos livramentos que nós já recebemos do Senhor. E também, Senhor, clamando ao Senhor que o Senhor esteja conosco, nós invocamos o Seu nome. Nós estamos aqui com petições e súplicas diante de Ti. Senhor, colocamos diante de Ti todos os nossos amigos e amigas aqui do canal do YouTube, todos os inscritos aqui no canal, também aqueles que assistem o vídeo, mas não se dispõem a inscrever-se. Eu coloco também, eu abençoo a vida deles em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero também colocar diante de Ti essas pessoas que aqui estão, mas que estão passando por momentos difíceis. Senhor, socorre eles no dia da angústia deles, em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, momentos difíceis nas áreas financeiras, na área material, na saúde, Senhor, nas emoções, nos sentimentos, área espiritual. Tem pessoas que estão, Deus, esfaceladas. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que a prática do jejum vai restaurar essa pessoa que está me ouvindo agora.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós lembramos diante de Ti as palavras que o Senhor deu ao profeta Isaías. O Senhor diz que ali Jesus Cristo ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Então nós te pedimos essa cura para os enfermos, te pedimos, ó Deus, essa cura para os doentes, em nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão enfrentando doenças que dizem que não tem cura, mas o Senhor é a cura. Muita gente pede para o Senhor conceder a cura, não entende que a cura divina, ela é uma pessoa, ela é o próprio Espírito Santo. E eu ministro agora o Espírito Santo sobre essa ferida, sobre essa doença, sobre essa enfermidade. O poder dele vai queimar a enfermidade e vai trazer agora, Senhor, a cura, a libertação dessa doença, dessa aflição física, em nome de Jesus. Coloco diante de Ti também, Senhor, as pessoas que estão passando por aflições mentais. A Tua palavra diz, meu Deus, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Meu Deus, eu te peço esse descanso agora, nessa minha petição, nessa minha súplica, por esse meu irmão, Senhor, que está com a mente acelerada, que está tendo problemas de distúrbios emocionais, Senhor, distúrbios psicóticos, síndrome de pânico. Em nome de Jesus Cristo, vai trazendo agora um bálsamo, Senhor, nessa mente, vai trazendo um descanso nessa mente. Deus, comportamento bipolar, personalidade dupla, em nome de Jesus Cristo, vai repreendendo o que é diabo, meu Deus, e vai restaurando aquilo que é químico, que é, meu Deus, emocional, que é espiritual. Toca, Senhor. Falando em vida espiritual, eu coloco diante de Ti as pessoas que se prenderam, se deixaram prender no laço do pecado, no pecado da ganância, meu Deus, no pecado da mentira, no pecado, Senhor, do sexo ilícito, Deus, fora do casamento. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai limpando agora, passa o sangue de Cristo sobre cada irmão, cada irmã agora, vai limpando, Senhor. Limpa o espírito, Senhor, limpa a alma, limpa, Senhor, o corpo físico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, como está escrito lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Revela, Senhor, a Tua verdade sobre os Teus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, a respeito da vida financeira. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor nos dá o pão nosso de cada dia. Está lá em Mateus 6,11. Nós oramos pelo pão de cada dia sobre essa pessoa que está quebrada, falida, desempregada, meu Deus, desalentada. Coloca um ânimo novo dentro dela. Nós te pedimos essa provisão aos desempregados, aos falidos, aos aflitos e aos endividados. E mais uma vez, Senhor, nós lembramos das causas diversas que estão na justiça. Nós te pedimos também que o Senhor venha, Senhor, ajudar essas pessoas que estão enfrentando esses problemas judiciais. Ajuda, livra, Senhor, para a glória do Teu nome. Colocamos diante de Ti as pessoas que estão enfrentando problemas nos seus lares. Venha, ó Deus, com espírito de conserto, em nome de Jesus Cristo. Problemas no trabalho, Senhor, problemas na escola. Traz, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, um ambiente espiritual que cubra esse meu irmão, que cubra essa minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa oração em nome de Jesus, recebe essa petição, essa súplica em nome do Senhor Jesus. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo a você que a gente vai continuar por 21 dias falando sobre jejum e eu quero você aqui comigo todos os dias, tá bom? Eu quero deixar uma palavra sobre você, deixar uma frase poderosa sobre a sua vida, sobre o seu espírito nesse momento, neste dia, que é o seguinte: não importa o tamanho da tempestade, a paz vem daquele que comanda o vento e comanda as ondas. Não importa o tamanho da tempestade, a paz vem daquele que comanda o vento e que comanda as ondas. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.